Graça e paz no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo ao nosso canal no YouTube, #Atalaia Maná do Dia, com mais uma pré-aula das lições da Escola Bíblica Dominical. A supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus. Lição 5. Cristo é superior a Arão e à ordem levítica. Primeiro tópico, um sacerdócio superior quanto à sua qualificação. Segundo tópico, um sacerdócio superior quanto ao serviço. E o terceiro tópico, um sacerdócio superior quanto à importância teológica. Esta lição é comentada pelo pastor José Gonçalves. Objetivo geral da lição: pontuar o sacerdócio do Senhor Jesus como superior à ordem levítica e que, por isso, ele teve autoridade para inaugurar uma nova ordem. Objetivos específicos: primeiro, demonstrar biblicamente a natureza da superioridade do sacerdócio de Jesus Cristo. Ponto 2, ensinar que o sacerdócio de Cristo foi superior quanto ao serviço. Ponto 3, expressar a importância teológica do sacerdócio do Senhor Jesus. Texto áureo. Vimos que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firme a nossa confissão. Hebreus 4:14. Verdade prática. Como Filho de Deus e sumo sacerdote, Jesus intercede eficazmente por sua igreja. Ponto central: Jesus Cristo é o sacerdote perfeito que executou o mais perfeito sacrifício pela humanidade. Introdução. Nesta aula, trataremos a respeito da superioridade do sacerdócio de Jesus Cristo em relação ao sacerdócio arônico. Este sacerdócio, que estava sujeito ao pecado, oferecia sacrifícios contínuos e o efeito da expiação era temporário. Já o sacerdócio de Cristo é muito superior, pois nele está a plenitude sacerdotal. Ele fez uma única oblação e o seu sacrifício foi eficaz. Portanto, Jesus, como sumo sacerdote, era de uma ordem superior e perfeita, e por conta disso, capaz de condoer-se e socorrer os que ele recorre. Não há ninguém melhor que ele para compreender nossas fraquezas e debilidades. Por isso, precisamos de um mediador perfeito. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2, 5 e 6. Com base nesse fato, o autor aos Hebreus encoraja os cristãos da seguinte forma: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4:16. Primeiro tópico: um sacerdócio superior quanto à qualificação. O sumo sacerdócio de Cristo é mais qualificado do que o de Arão e da ordem levítica, porque representa melhor o ser humano diante de Deus, pois compreende a condição humana e também por pertencer ao sacerdócio do céu. Primeiro ponto: por representar melhor os homens diante de Deus. Jesus Cristo é maior do que qualquer sacerdócio levítico na antiga aliança, pois é quem nos representa melhor diante de Deus. O nosso sumo sacerdote
misericordioso e fiel, Jesus Cristo tornou-se como nós, a fim de morrer por nós, oferecendo o sacrifício definitivo pelo pecado, ao contrário do sacerdócio arônico, que oferecia ofertas e sacrifícios. Jesus ofereceu a sua própria vida como oferta a Deus em nosso favor. Por causa de tudo isso e por causa de tudo o que Jesus fez e está fazendo por nós, retenhamos firme a nossa confissão. Permita que Jesus seja o seu sumo sacerdote. Somente Ele pode lhe proteger do juízo inevitável. Cristo é o sumo sacerdote fiel, que representa todos aqueles que confiam nele. Creia nisso. Ponto 2. Para compreender melhor a condição humana. Pelo fato de Jesus, o nosso sumo sacerdote, ter se tornado como nós, ele experimentou a vida humana de uma forma completa. Ele cansou-se, teve fome e enfrentou as limitações humanas normais. Desta forma, Jesus entende as nossas fraquezas. Não apenas isso, mas ele também em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus, em sua humanidade, sentiu a luta e a realidade da tentação. O texto de Mateus 4, 1 ao 11, descreve uma série específica de tentações do diabo, mas Jesus enfrentou tentações ao longo de toda a sua vida terrena, assim como nós as enfrentamos. O autor aos Hebreus descreve com bastante convicção esta realidade, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4 e 15. Por entender melhor as nossas necessidades, possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, está atento às nossas necessidades. Nenhum pedido é insignificante e nenhum problema é pequeno demais. Ele promete ajudar-nos no momento certo, no tempo dele. Isto não significa que ele promete resolver todas as necessidades no exato momento que o buscamos. Tampouco que Deus apagará as consequências naturais de qualquer pecado que foi cometido. Significa, porém, que Deus ouve, cuida e responderá do seu modo perfeito, em seu tempo perfeito. Ainda no primeiro tópico, um sacerdócio superior quanto à qualificação, vamos ao terceiro ponto, pela posição que exerceu. Diz o texto sagrado: e ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer um sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, e hoje te gerei. Hebreus 5, 4 e 5. Nota-se que ser um ministro do altar era algo extremamente honroso, de grande importância e de muita responsabilidade. A posição do sumo sacerdote tinha em si uma honra especial e ninguém podia se tornar um sumo sacerdote só porque o quisesse. O sumo sacerdote tinha que ser chamado por Deus. Tanto Arão como seus filhos foram escolhidos diretamente por Deus para esse ministério. Êxodo 28, 1 ao 3, Salmo 105 e versículo 26. A santidade deles vinha somente de Deus e não de seu papel sacerdotal.
Como os sumos sacerdotes do Antigo Testamento não tomaram para si a mesma honra, mas foram honrados pela seleção de Deus. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote. Cristo foi escolhido por Deus, como demonstrado pela citação de Salmos 2 e 7. Tu és meu filho, hoje te gerei. Cristo tornou-se sumo sacerdote e preencheu perfeitamente os requisitos dessa função imprescindível. Além do mais, por pertencer a uma ordem sacerdotal superior e haver sido enviado do céu para esta missão. Ele foi em tudo superior e mais honrado do que o sumo sacerdote Arão. Tópico 2. Um sacerdócio superior quanto ao serviço. A realeza, o propósito pela qual viveu, a vida santa que possuía e a submissão demonstrada ao seu ministério apontam para a superioridade do serviço de Cristo. Primeiro ponto, pela realeza e o propósito pelo qual viveu. Veja a expressão de Hebreus 5 e 6. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui o autor mostra que o sacerdócio de Cristo é de uma ordem melhor, pois em Salmo 110 e 4, Deus o declarou sacerdote para sempre. Observe a expressão eternamente de Hebreus 5 e 6. Esse termo é outra característica da superioridade de Cristo. Arão e todos os seus sucessores sacerdotais tiveram seu tempo e então saíram de cena. Cristo, como sacerdote, permanece para sempre e não tem necessidade de um sucessor. Assim como Melquisedeque, que foi rei e sacerdote, na referência de Gênesis 14 e 18, e não há registro de que tenha tido um sucessor. Jesus é um sumo sacerdote, à semelhança deste. Ele é o Filho de Deus, Rei e sumo sacerdote, conquanto, sendo Filho de Deus, não glorificou a si mesmo, nem tampouco buscou honra para si, mas exerceu o sacerdócio por meio da vontade do Pai, conforme Filipenses 2, 5 ao 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ponto 2. Pela vida santa que possuía. Veja a expressão de Hebreus 5 e 7, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Este texto sagrado refere-se à vida piedosa de Jesus. Intercessão, compaixão, oração e súplicas são qualidades presentes em um autêntico sacerdote. Aqui, o autor ensina que Cristo não é apenas o Filho de Deus sem pecado, é também um verdadeiro homem. Para provar isso, o autor se refere
a variedade de experiências humanas pelas quais ele passou nos dias da sua carne. Perceba as palavras usadas para descrever a vida de Jesus e, especialmente, sua experiência no Getsêmani, Marcos 14, 32 ao 39. Orações e súplicas em voz alta e com lágrimas. Todas essas palavras retratam sua vida como um homem dependente, submetido à obediência a Deus Pai, tomando parte de todas as emoções humanas não vinculadas ao pecado. Cristo não pediu em sua oração que fosse poupado da morte. Afinal, morrer pelos pecadores foi precisamente o seu propósito ao vir ao mundo. João 12 e 27. A oração pedia que sua alma não fosse deixada no Hades. Essa oração foi respondida quando Deus Pai o ressuscitou da morte. 1 Coríntios 15 e 4. Ele foi ouvido por causa da sua piedade. Sem a ressurreição de Cristo, seria vã a nossa fé. 1 Coríntios 15 e 14. E todos os que morreram em Cristo estariam perdidos para sempre. 1 Coríntios 15 e 18. Mas, por causa da sua ressurreição, temos viva esperança de morarmos com Ele na glória. Terceiro ponto, pela submissão que demonstrou. Veja a seguinte expressão no final de Hebreus 5 e 7. Foi ouvido quanto ao que temia. Na revista Almeida e atualizada, esta expressão é traduzida da seguinte forma: tendo sido ouvido por causa da sua piedade. O substantivo grego eulabeia pode significar temor, piedade ou temor reverente. Nas intensas orações de Jesus havia tanto devoção pessoal quanto submissão reverente à vontade redentora do Pai. Os sumos sacerdotes tinham que ser humanos e, desta forma, capazes de se compadecer daqueles que representavam, e tinham que ser chamados por Deus. Cristo preencheu esses dois requisitos. A humanidade de Jesus permitia que ele se compadecesse de nós. Para isto, o autor da epístola lembrou aos destinatários de como Jesus, nos dias da sua carne, agonizou enquanto se preparava para enfrentar a morte. Lucas 22, 41, 44. Embora Jesus tenha clamado a Deus pedindo para ser livrado, ele estava preparado para sofrer humilhações, a separação de seu Pai e a morte, a fim de fazer a vontade do Pai. Ele ofereceu com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas. Ele sabia que tinha sido enviado para morrer, mas em sua humanidade enfrentou grande temor e tristeza sobre o que sabia que iria acontecer. Essa humanidade, ele não queria morrer, mas sujeitou-se à vontade de Deus, e este ouviu as suas orações. O viver temente de Jesus o conduziu a suportar o sofrimento em favor da humanidade e, desta forma, a completar a obra expiatória em favor de todos. Jesus sofreu a extrema agonia e a morte em sua submissão a Deus, mas as suas orações foram respondidas, pois ele foi salvo do poder da morte, ele venceu a morte através da sua ressurreição. Tópico 3. Um sacerdócio superior quanto à importância teológica. A doutrina da superioridade sacerdotal de Cristo é transcendental aos princípios formadores da fé cristã e é essencial
a nossa fé. Primeiro ponto, uma doutrina transcendente. A doutrina da superioridade sacerdotal de Cristo era e é de suma importância para o viver cristão. Porém, os cristãos destinatários da Epístola aos Hebreus não estavam compreendendo esta importante doutrina. Em vez de trabalharem arduamente por sua fé, eles estavam escolhendo a estrada mais fácil. O autor ilustra esse fato ao dizer que é de difícil interpretação, porquanto vós fizestes negligentes para ouvir. Hebreus 5 e 11. Aparentemente, o escritor conhecia pessoalmente muitos crentes judeus que se encaixavam nessa descrição, ou tinha ouvido falar da indisposição que eles demonstravam para se aplicar alguns desses conceitos importantes sobre a sua fé. A doutrina a respeito do papel de Cristo como sumo sacerdote, a falta de maturidade e interesse de crescimento no conhecimento da palavra por parte desses cristãos tornavam difícil para o autor tornar essa doutrina compreendida, pois essa doutrina transcendia em muito aqueles princípios formadores da fé cristã. Requeria maturidade, o que só teria sido possível se eles exercitassem suas mentes na meditação das Sagradas Escrituras. Aparentemente, eles tinham sido cristãos por muito tempo, tanto tempo que deviam estar ensinando a outros. No entanto, eles tinham sido preguiçosos em sua fé e precisavam de alguém para lhes ensinar novamente os primeiros rudimentos das Escrituras Sagradas, conforme Hebreus 5 e 12. Não é de admirar que eles estivessem em perigo de se desviar. Em vez de explorarem e aprofundarem o conhecimento que tinha a respeito de Cristo, em vez de agradecer a Deus através de suas ações, eles pensavam em abandonar a Cristo quando enfrentavam alguma oposição. A expressão primeiros rudimentos de Hebreus 5 e 12 refere-se à mensagem simples do Evangelho e às crenças básicas da fé. Em vez de ensinarem aos outros, esses crentes precisavam aprender tudo outra vez. Eles eram como meninos, ainda bebendo leite, em vez de crescerem comendo sólido alimento. Os ensinos mais difíceis da palavra de Deus, tais como o significado da posição do sumo sacerdote de Cristo. Último ponto do terceiro tópico, um sacerdócio superior quanto à importância teológica. O ponto 2 diz, uma doutrina essencial. Se por um lado a doutrina da superioridade sacerdotal de Cristo era por natureza transcendente, por outro lado, formava a essência da fé cristã. No entanto, os cristãos destinatários ainda estavam se alimentando como leite, isto é, eles não haviam crescido em sua fé, não possuíam uma fé substancial, a ponto de compreender a essencialidade dessa doutrina, conforme Hebreus 5, 13 e 14. Eles permaneciam inexperientes e incapazes de aplicar o seu conhecimento à sua vida e de fazer o que é certo. Tinha recebido instruções suficientes, mas ainda estavam agindo como crianças. Quando não se tem maturidade suficiente na vida cristã, fica difícil e às vezes impossível de se fazer escolhas acertadas. Entretanto, os crentes que possuem maturidade cristã têm os sentidos exercitados para discernir
tanto o bem como o mal. Hebreus 5:14. Apenas exercitando a mente na meditação da palavra de Deus, podemos chegar à maturidade cristã e espiritual. Os cristãos espiritualmente maduros examinam-se constantemente, desviam-se do pecado e aprendem quais ações, pensamentos e atitudes que agradarão a Deus. Conclusão: aprendemos nessa lição a respeito da supremacia do sacerdócio de Cristo. O Senhor Jesus, por intermédio do seu sacerdócio supremo, torna aberto o caminho para todas as pessoas aproximarem-se ao trono da graça de Deus com confiança. Nosso Senhor, o Filho de Deus, viveu toda a nossa condição humana e é como sacerdote perfeito. Está habilitado para interceder por nós. Ninguém melhor do que ele para compreender nossas fraquezas e debilidades. Por isso, precisamos de um mediador perfeito, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. 1 Timóteo 2, 5 e 6. Muito obrigado pela sua atenção, querido aluno, professor, coordenadores e demais simpatizantes pela Escola Bíblica Dominical. Um forte abraço, Deus os abençoe. Se você ainda não inscreveu neste canal, se inscreva, deixe o seu like e até a próxima pré-aula, querendo Deus. Deus os abençoe.